Olá pessoal, eu sou o Toninho Muricy e estou falando aqui com vocês do Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro, onde a gente está rodando o longa Faixa Preta, dirigido pelo Caco Souza. E esse longa, na verdade, já devia ter terminado, mas houve alguns imprevistos e a filmagem se prolongou mais do que estava previsto. E hoje, que é o dia da live da Rock 7, eu não vou poder estar ao vivo, porque eu estou no set de filmagem ainda, gravando o final, os últimos dias, as últimas cenas desse longa. Então eu quero me desculpar pela minha ausência, né, por não estar ao vivo, mas para não ficar também, não deixar de participar, eu estou mandando essa gravação em vídeo, porque eu acho que é muito importante estar presente e participar desse movimento que a Rock 7 e outras produtoras de Santa Catarina, do Sul, estão promovendo. Então eu queria agradecer ao Luiz, ao Rodrigo, ao Fábio da Rock 7 pelo convite. Queria agradecer aos outros participantes da live, me desculpar mais uma vez. E eu queria falar um pouco então, né, a minha parte, eu vou ministrar uma oficina de captação de som direto na Rock 7, né, na primeira semana de março. E eu fico muito feliz quando eu tenho essas oportunidades de ministrar oficina de som, de captação de som, primeiro porque eu sou um apaixonado pelo som, né? Desde criança o som é fundamental na minha vida, é essencial na minha vida. E eu acho que o som no audiovisual, então, mais ainda, né? Eu quando eu dou aulas, eu gosto de provocar, né? De brincar com meus alunos. Eu digo que a gente está em tempos religiosos e que é preciso a gente citar a Bíblia. E na Bíblia a gente lê no Gênesis um versículo onde se diz: e Deus disse, faça-se a luz, na criação do mundo, né? E se Deus disse, o som veio antes da imagem, né? O som sustenta a imagem. E eu também gosto de provocar os meus colegas dizendo de que a imagem é a casca, a imagem é a forma, mas o conteúdo está no som, a vibração, a energia, a emoção, a informação dos textos, dos diálogos, está no som, né? Então, hoje em dia, com a evolução da tecnologia, a gente consegue ter uma imagem de qualidade, mesmo com equipamento relativamente barato. Se você tiver um iPhone hoje, se você tiver um celular, né, um Samsung ou qualquer outra marca, né, um bom celular, e você souber como iluminar, como fotografar, você vai ter uma boa imagem. E lógico que você tem também as câmeras profissionais que mais ainda lhe darão um bom produto, de uma imagem excelente. No entanto, se o seu produto audiovisual tiver uma imagem maravilhosa e o seu som for ruim, se você tiver um som distorcido, se você tiver um som feio, se você tiver um som maltratado, mal acabado, o seu espectador rapidamente vai se desinteressar do seu produto audiovisual e vai mudar o canal, trocar a rede social, procurar uma outra alternativa. O som é fundamental para você se destacar e ganhar o interesse do seu público. E hoje nós temos uma situação que é bacana, porque tem havido uma evolução tecnológica, né, impressionante. Eu comecei a gravar som, a ser um técnico de som direto
em 1985, e eu trabalhava com um gravador histórico, né, chamado Nagra, o Nagra 4.2, que foi um gravador que revolucionou o som no cinema, o som no audiovisual. Era um gravador de rolo, com fita de rolo, um gravador mono, mas que era portátil e que tinha um motor a cristal que tinha estabilidade suficiente para você poder gravar separado da câmera e depois sincronizar aquele som com aquela imagem respectiva. E isso permitiu a mobilidade, permitiu os documentários, então, tiveram um salto, né, do cinema verité, pela possibilidade de você captar o som direto com um gravador portátil, com microfones de qualidade, né? Na época tinha um microfone famoso, que era o Sennheiser 416, que até hoje está no mercado e é um belíssimo microfone. E esse equipamento fez uma revolução, mas era um equipamento que tinha suas limitações, se a gente comparar com os dias de hoje, no sentido de que eu gravava uma fita de rolo de 15 minutos, mono. Eu tinha 2 entradas de microfone, se eu tivesse um acessório, 3. E eu tinha que fazer a mixagem desses microfones na hora que eu estava gravando, porque eu tinha que gravar 3 microfones e só tinha um canal para gravar. Então eu fazia a mixagem na hora, e até por isso os técnicos de som nos Estados Unidos são chamados de sound mixers, né? Porque a gente mixava o som. E aquilo que eu fazia na hora era o resultado final, não tem como desfazer depois que você misturou e juntou para um canal. E com essa evolução da tecnologia, hoje em dia, por exemplo, eu trabalho com um gravador que tem 8 canais individuais, 8 entradas de microfone, e eu posso gravar, portanto, 8 microfones individuais, cada um no seu canal, e eu ainda tenho mais 2 pares de canais, né? No total de 12 canais, e nesses canais adicionais eu posso fazer uma mixagem de serviço, mas se na correria, na pressão do set, eu não fizer uma mixagem perfeita, né, ou houver algum problema, na pós-produção o editor de som pode pegar as minhas pistas, os meus canais individuais e refazer a mixagem com toda a calma, com todo o cuidado, com toda a perfeição. E hoje em dia, se eu gravava no Nagra a cada 15 minutos de gravação realizada, eu tinha que trocar a fita. Hoje em dia eu tenho um gravador que grava no HD interno e que eu posso gravar 2, 3 dias sem parar os 8 canais em 12 pistas. Então, da mesma forma, os microfones, né, estão evoluindo e são cada vez mais detalhados, mais silenciosos, tem um som cada vez mais especial. Os lapelas, então, aquele microfone que a gente usa, né, no corpo do ator, cada vez estão menores e com um som mais bonito. Então, a evolução é sensacional, é impressionante, é muito bom pra gente isso. Mas, da mesma forma, as câmeras, né? A gente vê que antigamente a gente só gravava se você tivesse uma câmera de película, né? 35 ou 16, que tanto a câmera quanto a película adquiria o rolo de filme, depois revelar aquele rolo, copiar para outro filme para você poder trabalhar ele na edição, copiar de novo para fazer a cópia final do filme pronto. Enfim, era um custo proibitivo. E hoje eu estou aqui com o meu celular, me gravando e falando com vocês tranquilamente. Então, isso é uma evolução extraordinária, né? A gente fica impressionado realmente. Mas, se a gente tem essa evolução tecnológica, isso por si só não garante que você tenha uma qualidade no seu produto. Porque uma coisa é a tecnologia, outra coisa é quem pilota, né? Quem opera, quem realiza, né, a operação e a gravação. E aí é que há uma diferença. É preciso que o profissional que trabalha, especialmente no som, vou falar da minha área, né, que ele primeiro domine os fundamentos teóricos do que ele está fazendo. Que ele saiba entender o que é uma onda sonora, como essa onda sonora é captada por aquele microfone, como isso é transformado numa onda
elétrica, né? O som vira áudio, né? Porque o áudio é o som eletrônico, digamos assim. E esse som, como esse som é trabalhado dentro dos gravadores, quando ele é digitalizado, o que acontece, né? O que está se passando ali naquele momento. E, da mesma maneira, as formas com que você se relaciona, o som, com os outros departamentos, especificamente a câmera. Então, a gente precisa conhecer as formas de sincronizar o som com a câmera, com a imagem, perdão. E a gente precisa, portanto, dominar a teoria da atividade de captação de som. A gente precisa dominar o equipamento com que a gente trabalha. Então, é preciso que você conheça detalhadamente, profundamente, cada peça de equipamento que você utiliza, porque não adianta só o conhecimento teórico. O conhecimento teórico, né, um manual, que eu sou fã de manual, mas ele é muito bom enquanto está tudo bem. Quando você tem um problema, você precisa ser criativo para resolver aquele problema. E aí, não adianta ter manual. Adianta você entender o que você faz com aquela situação e como você resolve aquela situação para que você não pare uma filmagem porque você não conseguiu resolver um problema que você teve e para o qual você não estava preparado, né? E existe, né, como eu já falei, eu vou ter a oportunidade de dar o curso presencial, né, a oficina presencial de introdução à captação de som direto para o audiovisual. E essa oficina ser presencial é uma oportunidade extraordinária, né? Mesmo com todas as dificuldades e restrições impostas pela pandemia, a gente seguindo os protocolos de segurança, a gente pode fazer uma oficina presencial. E essa é uma oportunidade porque a oficina online, sendo importante também, mas o fato de ser online limita a parte prática da oficina, né? Então eu posso explicar muito bem como é que funciona o microfone, a teoria de como você opera o microfone numa vara de microfone, na vara de boom, mas operar ao vivo, né? Você vê a pessoa operando, como é que ela segura o microfone, como é que ela resolve o problema das sombras, como é que ela entende a questão do limite de quadro, como é que ela resolve o problema do cabeamento. Existe uma coisa prática no set que é fundamental você também trabalhar, né? Você não só tem que entender o que está fazendo, mas você tem que saber se organizar, se desenrolar, né? Existe hoje em dia uma pressão muito grande no set de filmagem pela rapidez e pela eficiência da equipe. Eu lembro que quando eu comecei, um longa-metragem normalmente tinha 10, 12 semanas de filmagem e você tinha um tempo. Portanto, primeiro um tempo de ensaio, porque era película, sendo película era tudo mais caro, cada take era muito caro e, portanto, você ensaiava, né, intensamente até ter certeza que estava tudo bem para então rodar. E isso lhe dava um tempo, primeiro para entender, né, a cena, as situações da cena, e segundo para descobrir os seus problemas e poder resolvê-los até o momento de rodar, estava tudo bem. Agora, um longa-metragem facilmente tem 4, 5 semanas de filmagem, se não tiver menos, né? Agora, a série tem 12 semanas, mas aí você filma 8, 10, 20 capítulos, sei lá. Então, na verdade, você tem que ter uma velocidade de filmagem, de filmagem de cenas, que é extremamente intensa, né? E isso exige que você tenha, portanto, o domínio do seu equipamento, o domínio do que você está fazendo, e você precisa ser muito eficiente no set de filmagem. E são coisas que você precisa trabalhar na prática, fazendo, né? Então, a proposta da minha oficina é que a gente vai começar, lógico, com a parte da teoria, mas a gente vai ter uma parte prática de exercício de filmagem para a gente poder minimamente fazer com que os alunos, que a gente veja os alunos trabalhando e possa avaliar e orientar aonde eles podem melhorar o seu desempenho.
E eu fico muito feliz também de que essa oficina esteja sendo produzida, que essa iniciativa da Rock 7 e de outras produtoras de Santa Catarina e dos estados do Sul, porque primeiro é um prazer estar de volta a Santa Catarina, né? Eu de vez em quando estou filmando aí, tenho bons amigos e muito boas lembranças, né? Acho que é um belíssimo estado, um belíssimo lugar para se produzir, para se filmar, com grandes pessoas. E é uma oportunidade de estar passando um pouco mais do conhecimento que a gente tem e expandindo, né, a produção de audiovisual de qualidade, porque é preciso que a gente entenda de que no momento de crise que a gente está vivendo hoje em dia, o audiovisual é um mercado, é uma indústria criativa, é uma indústria limpa, é uma indústria integradora, né? Onde a gente trabalha com equipes grandes, onde a gente integra pessoas de todas as classes sociais, onde a gente gera e distribui, né, emprego, renda, e impostos e cultura, informação, né? É uma das indústrias de ponta do mundo hoje em dia, a indústria criativa, a indústria do audiovisual, e uma indústria que está crescendo. A demanda pelo audiovisual cresce diariamente, todo ano. A gente estava crescendo 8% ao ano, né? Empregando 300 mil pessoas, gerando mais renda do que a indústria farmacêutica, do que o turismo. E por mais que a gente esteja num momento difícil, né, politicamente, a gente está num momento difícil para o audiovisual, sanitariamente a gente está no meio de uma pandemia, né? Isso vai passar. Eu tenho certeza que isso vai passar. Eu já passei pelos anos Collor, por exemplo, que foram muito duros também e passaram. E o fato da demanda do audiovisual não para de crescer. Se você for olhar, a gente antes só tinha o audiovisual no cinema, depois passou a ter na televisão, depois a gente passou a ter no computador, depois a gente passou a ter no celular, e aí começaram a ter as redes sociais, enfim, os aplicativos de mensagens, e a demanda pelo audiovisual não para de crescer. A verdade é essa, né? E com essa represamento, digamos assim, da produção pelo momento atual que a gente vive, isso vai criar uma demanda, eu tenho certeza, porque uma empresa de streaming não vai poder ficar cobrando para passar reprise. Você não vai pagar para ver um filme que você já viu, uma série que você já viu. Claro que eventualmente você faz isso, mas não, as pessoas querem novidades, as pessoas querem o novo. Então, há uma demanda reprimida, há uma produção reprimida. A gente está consumindo audiovisual sem repor, a verdade é essa, não? O que está sendo filmado são muito menos trabalhos do que o mercado precisa. Então, eu tenho certeza que daqui a pouco a vacinação vai estar estabelecida e vai ter... com isso, a gente vai poder voltar a ter uma produção de uma forma menos restrita, como a gente tem hoje, né, com menos dificuldade. E isso vai gerar um aumento do mercado profissional do audiovisual muito grande. Então, eu acho que essa iniciativa da Rock 7 e de outras produtoras é uma iniciativa extremamente importante, porque vai possibilitar de que o mercado audiovisual de Santa Catarina, do Sul, possa aproveitar essa onda quando ela se estabelecer e ela possa oferecer, né, profissionais qualificados, competentes, e possa com isso criar e realizar produtos de alta qualidade e de alta, como vou dizer, de muita repercussão, né, de que tenha o público goste e assista e queira mais. Então, eu quero mais uma vez parabenizar a todos pela iniciativa, eu acho da maior importância. Quero dizer mais uma vez o meu prazer de estar participando dessa iniciativa e que
eu farei o meu melhor para que a gente tenha uma grande oportunidade de troca de experiências, de troca de ensinamentos, porque a gente ensina, mas a gente também aprende. E, para finalizar, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer aos meus colegas de live e dizer que brevemente a gente vai estar aí pessoalmente para colaborar com o crescimento do nosso audiovisual brasileiro, do audiovisual do Sul, do audiovisual de Santa Catarina e de Itajaí. Vamos lá, gente, vai ser um prazer estarmos juntos. Abração. Obrigado.